Fala galera, estamos aqui em mais um Pinelcast. Eu tô imparável, hein? Aqui já tô gravando um monte. E dessa vez tô com um cara que é o meu amigo pessoal, admiro muito o trabalho dele. Vocês devem conhecer porque ele vive aqui em casa, né? Parece que ele mora comigo. É só estalar o dedo, eu falo ele aparece aqui em casa. Epa. Mas é um cara que vocês devem conhecer pelo trabalho dele, não só na fotografia animal, ele vai muito pra Namíbia, pra África, leões, girafas, muitos animais, mas também na moda tá se destacando bastante. E é o Léo Cavazzana, que, vou já dar um spoiler aqui, se chama Cavassana. Eita. Essa história é longa, hein? Tem 2 nomes no mercado. Exatamente. E o cara tá aí, mano. Conta um pouquinho pra gente começar pra galera que talvez não te conheça e contextualizar, mano, que uma coisa que, antes de você se apresentar oficialmente, eu quis fazer esse podcast com você porque eu me identifico muito o Lucas de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que experimentava absolutamente tudo, estava mergulhado, batendo de cabeça para conseguir ter a visibilidade que desejava, testar tudo o que queria. Eu vejo que você tá fazendo muito isso hoje em dia. E, cara, parabéns, de verdade. Eu fico muito orgulhoso de ter te conhecido num workshop meu. E é isso aí, mano. Agora estamos aqui. Não, eu que agradeço, de coração. Fico honrado até de ouvir isso, né? De sentir que você se identifica com esse tempo aí. E, cara, como que a fotografia veio pra você? Porque você não é digo, quando você digo que você não cursou isso, né? Você era de economia. Em economia, né? Em economia. E como que ela veio pra você, mano? Ela caiu total por surpresa. Eu lembro a primeira experiência que eu tive com a fotografia. Eu fui fazer um intercâmbio na faculdade em 2015, comecinho de 2015. E eu falei, eu vou fazer esse intercâmbio, eu vou comprar uma câmerazinha, né? Não tinha nem Instagram, não tinha ideia, comprei aquelas Cyber Power Shot digital, né? E, comprei e deixei guardada, também não usava. Até que um dia, eu tava fazendo uma trilha numa dessas viagens, indo e voltando. Uma trilha de 2 dias, e eu tava voltando já da trilha, a gente passou por um grupo que tava no mesmo caminho. E assim, cuidado, que no caminho de volta a gente passou por um bando de ursos que tava no caminho. Básico. Aí minha reação foi tipo assim, como assim você joga essa informação na minha mão e fala boa tarde e continua a trilha, sabe? Tipo, bom, mas tinha que ir embora, eles passaram. E seguindo a trilha, realmente dava pra avistar eles estavam com cerca de uns 50, 60 metros, tá? Da onde a gente tava. E a gente ficou meio que parado observando. Eu tirei minha câmerazinha PowerShot que tinha um zoom digital tipo 50, 60 vezes, né? Era como vendia. E achava, né, que tava arrasando. Não, pelo amor de Deus, nem sabia o que era o RAW naquela época. Mas eu fiquei fotografando e foi realmente uma experiência que eu me identifiquei bastante. Foi super imersivo ficar ali observando e se aprende a ver, né, o comportamento de cada animal específico. E foi aí que eu falei, porra, eu gostei disso. E foi assim que eu comecei. Desde então eu comecei a buscar experiências que eu poderia ter sempre cercado com vida selvagem de alguma forma ou animais. Fiz trabalho voluntário de 1 mês na Tailândia, num santuário de elefantes. Depois disso eu trabalhei numa escola de mergulho, também que tinha cerca de um centro de reprodução de tubarões. Nisso consegui voltar para a Noruega com urso, baleias orcas, jubartes, mergulhei com esses animais. Isso é uma coisa que eu acho muito foda no seu trabalho, porque eu não sei se é que os fotógrafos desse nicho de fotografia animal que eu acompanho são gringos, então eu não sei muito a trajetória deles, mas por eu acompanhar de perto você, tem muito propósito nas fotos, né? Ainda mais o que você está fazendo ultimamente no Close Friends também, de contando um pouco mais o contexto que aquela foto aconteceu. Isso é muito legal, cara. Eu sinto que é o que define, é o que faz toda a diferença quando você faz uma fotografia de qualquer animal, é o propósito da sua foto. É isso que diferencia uma expedição de fotografia de um safari que você faz de turismo, né? Um safari você quer ver o animal e beleza. Quando você quer fotografar um animal, você quer contar uma história desse animal, você começa com uma pergunta e você fala assim, quais são as características que esse animal tem que eu quero ressaltar numa foto? É o lado agressivo, do lado do predador, é a natureza curiosa. Quando você define qual que é o propósito, qual que é o lado do animal que você quer mostrar, é questão de achar um animal, acompanhar esse animal por alguns dias, entender seu comportamento, sua personalidade, planejar como que você consegue ter aquela foto no contexto que você quer. A fotografia animal é um fotojornalismo, né? Sim. Que você vai contar aquela história do que estava acontecendo. Então, é o fotojornalismo puro, né? Que você está simplesmente assistindo, você não está intervindo no que está acontecendo no ambiente. E aí você tem que contar o que você estava assistindo, né? É, exatamente isso. Tem várias coisas que a gente consegue usar para ajudar a contar a nossa história, porque exatamente como você não dirige nada, muitas vezes você não consegue nem decidir o lugar que você vai estar, né? Então,
saber editar, saber usar a legenda ou a descrição do meio que você vai O vincular essa artístico foto. vem nesse O artístico pós, vem né? disso, porque se você ficar... Óbvio que momentos perfeitos acontecem, de você pegar o animal naquela luz, na hora certa, mas a maioria das vezes, se você for esperar esse momento perfeito, você não vai fazer nada, né? Sim. Então você tem que conseguir usar a edição, você tem que conseguir usar o texto, você tem que conseguir usar os mecanismos que você tem na pós para ajudar a contar essa história. E aí que vem essa questão do propósito, né? Você tem que saber o que você quer ressaltar desse animal nessa foto para saber Cara, como você eu vai que trabalhar. gosto de me aventurar em tudo, né? Que eu já fotografei moda, viagem, lifestyle, cultura, carro. Eu sou louco para fazer essas viagens igual Sim. você faz. Para Namíbia, eu já falei com você, eu quero tentar fazer alguma assim ano que vem. E eu fico imaginando que eu, quando volto da Ásia, volto de algum outro país assim, eu já volto... É muito diferente voltar para a realidade... Muito. Voltar a morar em São Paulo depois de ter passado um mês em Bali, por exemplo, sabe? E eu fico imaginando que no seu caso, como é voltar para cá depois de ter passado não só numa imersão com animais, mas na Namíbia, em outros lugares assim, sabe? É muito louco isso. É difícil de engatar, tá? De volta, porque você está numa das regiões mais inóspitas e vazias do mundo. E o que dita lá não é civilização, mas até que por mais que tenha as culturas locais e tudo, nesse contexto que a gente vai atrás de animais a natureza é muito mais forte. Tudo que dita a vida ao seu redor são as leis da natureza básica, animal, selvagem. O que é totalmente distante da nossa realidade como civilização, né? E você aprende a ler os comportamentos, você lida com a vida, você lida com a morte, a caça, e você vê toda essa parte desse ciclo e você se identifica como um animal mamífero, né? E de repente você volta para... Existe até uma aceitação ao ciclo da vida. É uma lição de acontecendo. humildade, né? Você vê comportamento dos animais que você fala assim, meu, é a gente é isso. Você vê como uma mãe protege o seu filhote, você vê sua mãe, assim, sua vontade é fazer uma chamada de vídeo pra sua mãe e falar assim, meu, é isso. Você vê o comportamento de irmãos, como eles brincam e brigam, o instinto de proteção, de sobrevivência. Você aprende a reconhecer um lado animal, mamífero, que a gente não tá acostumado nem a ver, muitas vezes nem a aceitar que ele existe. Voltar para a realidade de que é viver numa sociedade e todos os nossos trejeitos e jogos e artimanhas sociais é algo que você fala assim, meu, caralho, assim, por que demora tanto pra gente se ver como animal que a gente é? Eu vi aqueles seus stories acho que era uma leoa, né, comendo, acho que era uma zebra. E você contando todo o contexto da foto, mas eu imagino que nessas expedições deve haver muito, assim, meu Deus, eu preciso ajudar essa zebra, eu preciso, essa vontade, me lembrou, quando eu vi esses seus stories, me lembrou muito aquele filme que é baseado numa história real, The Bang Bang Club, Sim. que mostra a história daquela foto que ganhou um Pulitzer, do menininho na África, faminto, sim, de cócoras, sim, e com um urubu atrás quase atacando ele. A foto ganhou um Pulitzer, só que o fotógrafo, depois dando milhares de entrevistas, as pessoas não aceitavam o fato dele não ter ajudado a criança. Ele simplesmente ter relatado aquele momento. Sendo que a fotografia, o fotojornalismo em si, puro, é você não intervir no que você está fotografando, senão já passa a não ser mais uma coisa natural. E uma das maiores críticas que a gente tem quando vê essas... Que existem pessoas que têm zoológicos, que abraçam tigres, que têm esses animais, tudo. E é muito difícil, qual que é a linha, qual que é o ponto em que isso realmente ajuda a causa da proteção dos animais e a que ponto a pessoa não usa isso só para marketing pessoal, né? E é difícil manter essa distância. No caso desse fotógrafo da criança, eu entendo e admiro o comportamento dele, mas é algo que eu tenho certeza que a reação você tem que ser muito forte para você conseguir ter essa postura. Ele, não sei se vocês já assistiram o filme, assistam The Bang Bang Club. É uma história real e esse fotógrafo se suicidou após todas as... A foto ficou tão famosa, ele dando entrevistas, as pessoas sempre perguntavam, e a criança? E a criança? E a criança? E ele não aguentou de culpa de realmente não ter ajudado ela e ele se suicidou. E é muito triste, mas eu também entendo ele, sabe? Eu tenho compaixão pelo que ele fez. Ao mesmo tempo, eu entendo até ele na questão do contexto, porque quando a gente vê uma situação dessa, e não no caso da Namíbia, mas já tive outras experiências, por exemplo, como na Angola, em outros países asiáticos, que você vê de frente com situações de pobreza e você fala assim, como que essa pessoa não ajudou? Mas como?
você necessariamente... Como ajudaria? Como você ajudaria? Exato. Você ia pegar essa pessoa que não fala a mesma língua, que não tem a mesma cultura, ia tirar ela dar do comida meio pra dela. ela, ia fazer o quê? Muitas vezes você vai dar... Eu lembro quando eu tava no interior da Angola, com algumas comunidades pequenas, e se eu quisesse dar comida pra elas, eu ia tirar comida da onde, né? E no caso, assim, mesmo se eu conseguisse dar uma refeição pra essa pessoa... curar, era eu ainda não ia curar. Exato. Então, não tô falando que a gente tem que se manter Passivo, apático e passivo perante essas situações, mas só culpar o fotógrafo nessa situação e falar por que você não ajudou, é muitas vezes uma questão de contexto. Como que ele tira uma criança do país, ele tira um animal do país, ele afasta um leão e traz uma equipe de veterinário para proteger Exato. a zebra. Eu acho que tem muito uma questão de você entender qual que é o seu papel ali. De somente relatar, né, o contexto. Às vezes, assim, essa foto dele, essa foto se popularizou tanto e ficou é uma imagem tão forte, tão famosa, que trouxe, essa foto virou um ícone que representa essa questão da fome, da o pobreza. Poder que a foto teve para solucionar o problema é muito maior do que se ele tivesse adotado aquela criança ou feito isso. E você relatou, você acabou de comentar sobre, por exemplo, animais de zoológico, animais silvestres. Eu tive a experiência de, na Tailândia, ter passado uma tarde incrível num templo, né? Um santuário de elefantes. Somente eu e minha ex-namorada, com outros 5 elefantes resgatados, soltos, livres. A gente só dava banho, comida para eles e a gente fazia parte do dia natural deles. A gente não estava tirando eles do dia deles. E também já tive a experiência quase como que você paga para trabalhar, né? Você paga para passar a mão neles, né? E não montar e não fazer nada disso. E é incrível como que o animal, principalmente o elefante, te olha no olho, como que você olha para ele, só falta ele falar. É inacreditável. E eu tive a experiência de fotografar em Bali um elefante de zoológico, um zoológico que não permite mais, né? Hoje em dia, graças a Deus, com a internet, ninguém mais permite isso. Passeios montados nos elefantes, entre outros vários números circenses. E eles liberaram esses elefantes para a gente fazer um ensaio. É impressionante como que o elefante parece que não tem alma, né? A postura ele olha vago, e inclusive o ritual que eles fazem para adestrar um elefante chama quebrar a alma dele, a tradução literal é essa. É um processo muito cruel. E essa característica de olhar no olho, na verdade, é muito interessante. Tem apenas 2 animais no mundo que te olham dessa maneira. Tem vários animais que te olham e te observam, mas esse contato de olho no olho é só o elefante e algumas raças de cachorro que fazem, inclusive. Então isso é super interessante. E depois que a gente fotografa animal silvestre, não dá mais para fotografar animal... no caso zoológico, essas coisas, não dá mais. Dependendo até do contexto e do propósito, até dá. Mas você não vai retratar o animal como ele é. Você está retratando uma situação que o animal ele foi condicionado, que você está matando o lado natural do animal. E no caso, nós como seres humanos, se você oprime esse lado natural, a gente aprende a conviver em sociedade. O animal não tem essa saída, né? O animal, no caso, quando você tira essa possibilidade de ser livre e selvagem, você está matando o propósito da existência dele. Então você não tá... Você tira uma foto, tudo bem, é um elefante. Mas quais são as principais características de um elefante selvagem? Ele é altivo, ele é curioso, ele é sociável, e é isso que a gente quer representar numa foto. Você vai pegar um elefante de zoológico, de cativeiro, alguma coisa que seja predatória ou circense, você está fotografando um elefante totalmente desprovido desse contexto. Então você não está retratando um animal como deve ser. Essas coisas, esse turismo com o animal cada vez menos frequente, mas que ainda acontece muito na Ásia. Eu me senti muito mal na Tailândia. A Tailândia é um país incrivelmente lindo. Sim. Mas você entra num táxi lá, tem um cardápio no táxi com qual animal você deseja ver, qual animal você quer passar a mão. Show dos macacos com roupa, tigre, não sei o quê. Então é um país que eu gostei muito, mas ele é completamente corrompido pelo turismo. É predatório, né? Exatamente. E cara, é muito legal que eu vejo na sua trajetória, você tinha a Pan, né, que é uma marca que... Sim. Ela ainda existe? Não mais. Não mais. Ela fazia, não sei se posso chamar de acessórios, mas era para o dono ter camisetas, canecas, adesivos, com a imagem do seu próprio pet, né? Isso é muito convergente com o que você representa e compactua, né? Que é fotografar os animais,
ajudar a preservá-los, etc. Mas, cara, como que é, no sentido da Pan ainda fazia muito elo com os animais, com tudo isso, mas como que é virar a chave para, por exemplo, quando tá você e a Ângela, fotografar moda, virar pro lifestyle? Você acha que a fotografia animal, a fotografia de natureza, agrega em algum sentido para moda? Te ajuda em algum, ou são coisas completamente diferentes? Eu acho que no meu caso sim, tá? Porque a fotografia animal inclusive antecedeu a fotografia de moda. E eu acho que eu não fotografaria moda como eu fotografo se eu não tivesse passado pelas experiências que eu passei. Então no meu caso com certeza sim. E eu acho que no geral tem várias características da fotografia de vida selvagem, do fotojornalismo, que eu sinto que ajudam muito para fazer uma fotografia comercial, uma fotografia de moda. A primeira coisa que fazer fotografia de vida selvagem te ensina é a questão do que você tem que observar muito o objeto que você fotografa. E com o tempo você começa a aprender a antecipar momentos. Porque quando você está fotografando um animal, você não fala para ele vira a cabeça, sorri para mim, vira pro lado, sol para a direita, árvore, abaixa um pouquinho o galho. Né? Então você aprende a ler o comportamento dele e você fala assim, ele vai levantar. E você antecipa esse momento. Pra pegar a espontaneidade do movimento. E vendo a linguagem corporal e você consegue pegar. Porque ele deitado é sem graça, ele em pé é sem graça, mas o movimento dele levantando, que você consegue antecipar esse momento. Eu sinto que eu aprendi isso com fotografia animal. E mesma coisa quando chega na moda. Às vezes a gente tá fazendo várias fotos que a gente tenta fazer. Então, óbvio que tem as fotos que são posadas, que você tem tempo para dirigir ou não. Mas você sabe muito bem, às vezes você tá tirando uma foto no meio da rua e tem coisas passando atrás que você quer borrar. A posada que você idealizou, você não gosta, mas a espontânea entre uma e outra é e muitas vezes você usando. tem uma chance só para tirar essa Exato. foto. E eu sinto que conseguir antecipar esses momentos e estar acostumado com a situação de que, eu tenho uma chance para tirar essa foto. Eu sinto que essa antecipação, essa preparação, eu consegui por causa da vida selvagem. Então, se eu tiro foto num lugar muito lotado, com um helicóptero, com o que for, é porque eu sei que às vezes eu tenho uma chance para fazer valer e isso me preparou. O entre momentos é tão importante quanto o pensado, né? E aprender a observar muito o que você está fotografando, né? Você consegue, meio que com visão panorâmica, quando você está fotografando na selva, você aprende isso, tem muito valor. Então, você está fotografando um animal, um leão, que é um predador. Uhum. Mas você não está olhando só pro leão, tem várias coisas que você está olhando. Você está olhando o movimento periférico, você está ouvindo o barulho que está acontecendo na savana. Por exemplo, se a savana está muito barulhenta, tem alguma coisa errada, tem algum predador aparecendo, se aproximando. Então você aprende a estar constante por todos os lados, inclusive por si mesmo. Você está acampando no deserto, você aprende a visão, a audição, prestar atenção nos seus arredores. Isso é tudo. Às vezes você tá fotografando, você sente que, você vê que lá no canto de olho você flagrou que vai passar um carro colorido ou o trem. E você aprende a antecipar esses momentos. Eu sinto que a fotografia de vida selvagem, né, tem muito essa característica do... Você não dirige nada, você observa. Quando você aprende a observar o mundo, você consegue tirar as fotos que você quiser em qualquer meio que você quiser. Tem alguma técnica, assim, que para quem nunca esteve em campo nesse tipo de trabalho... Eu que tenho muito interesse de estar, que você fala, mano, isso aqui é uma coisa que provavelmente você vai errar por estar indo fazer a primeira vez, mas depois que você aprender, ou for a segunda, a terceira, acho que é assim que se faz. Tem alguma coisa em específico que você possa citar? Algumas. A primeira, eu sinto que é justamente essa questão da antecipação. Eu vejo muita gente, quando você está fotografando, pessoas de diferentes níveis de experiência, às vezes você... Vai ter aquele momento que o pulo, que o guepardo vai pular, que ele vai correr. E tem algumas pessoas que começaram a clicar antes do momento. Naquele não estão preparados. E a grande maioria começou a clicar depois, quando ele já está correndo. Eu sinto que essa questão do timing é muito difícil. E o timing é algo que se aprende com o tempo. Tem pessoas que têm esse instintivo. Eu já vi um ou dois meninos que falam assim, é instintivo ele saber ler o comportamento dos animais. Mas para todo o resto, você vai aprendendo com as pessoas ao seu redor e com experiência mesmo. Ele levantou o rabo, a orelha tá para frente, a angulatura do pescoço. Você tava agora com o Donald Boyle, né? Lá na Namíbia, que é um fotógrafo que eu admiro pra caralho também. E, acredito que deve ter agregado muito também, né? Muito. O jeito que ele edita e que ele trabalha, não que eu faça da maneira que ele faz, por questões que é uma identidade muito única dele. Sim. Mas abriu minha cabeça a começar a ver a fotografia de outra maneira. Ele fotografa, ele usa... arte, né? Ele até vende muito fine art. Ele fotografa, ele usa aquela Phase One, né? Sim. Que o RAW dessa câmera não é lido no Lightroom.
Então, e o que ele tem? Ele tem uma TIFF gigante de 150 megapixels. O que ele faz? Ele trata a foto dele virtualmente como sendo uma tela. Pinta em ele cima, pinta, ele com pega brush. brushes e pinta em cima. Muitas vezes ele nem passa por curva de tons, HSL, ele trata a foto como uma pintura. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei assim, uau. É uma foto, né? Não é uma sequência. Não é uma de sequência, foto. não é um É albinho. escolher uma foto, não é um albinho. Não, e as exato. fotos dele tem vezes que ele passa 1, 2, 3 semanas editando. É realmente um processo de artista, sabe? É a característica do trabalho dele. Exato. E cara, como eu falei no início do podcast, uma coisa que eu me identifico muito com o seu trabalho é porque, seja na fotografia animal, seja na moda, seja nos trabalhos aqui em São Paulo, eu vejo você mergulhando de cabeça, sabe? Você já esteve nos meus workshops de edição de foto, no de vídeo, e uma coisa que eu me identifiquei muito é que, além de estar buscando conhecimento, tá arriscando. Porque quando eu comecei com a filmagem, né, que é uma coisa que eu me interessei muito, eu comecei a falar para os clientes, não, eu faço vídeo sem nunca ter feito. Sim. Eu faço vídeo sem nunca ter pegado um gimbal, eu faço vídeo sem não entender porra nenhuma, simplesmente sabendo que minha câmera filmava. Não que você seja desse caso, Não, mas mas é porque eu acho que isso é um aprendizado muito incrível para as pessoas, que não existe um começo certo, existe um começo. Então, se você esperar o dia que você vai estar Que pronto você vai pra estar começar a preparado, fazer, não você existe, não vai começar não nunca. existe. E a experiência ela só vem fazendo. E eu vejo uma crescente assim de vocês, porque você começou a trabalhar com vídeo bem recente também. Foi tipo março desse ano. Exatamente. Quando que foi o workshop que a gente fez? Acho que Final foi de fevereiro, exatamente de por aí, março. logo depois você viajou, né? E de lá pra cá, como que as coisas evoluem fazendo, né? E isso é muito interessante. Meu, eu sinto que continuar sempre buscando conhecimento, aprendendo é essencial. Então, se eu vejo workshop de alguém que eu admiro, cara, eu invisto, eu aprendo. Tipo, as pessoas vão passar em um final de semana que ela passou anos aprendendo. E tudo isso é muito legal. Eu sinto que até, tipo, por exemplo, seu workshop de vídeo, né? Eu cheguei lá e você me apresentou um monte de coisas em relação a vídeo. Aí eu saí pra campo, no dia seguinte eu falei, e agora? Né? Sim. Você nunca vai se sentir preparado só com a teoria. Você só consolida fazendo. Eu sinto que minha fotografia deu uma guinada boa nesse ano, principalmente na fotografia comercial. Foi justamente porque, na dúvida, eu ia pagar pra ver e tentar fazer. Eu tenho muito uma... Eu acho que vem isso desde a época que eu decidi empreender, abrir meu e-commerce há um tempo atrás. E, de repente, com a fotografia e com o vídeo. Eu olho pra alguém que eu admiro, eu vejo o trabalho dessa pessoa e eu falo, meu, se essa pessoa faz... O que ela tem que eu não consigo fazer? E foi a ideia de, por exemplo, a foto do balão, a foto do helicóptero, essas produções mirabolantes, e foi justamente a questão, meu, se fulano... Acho que uma coisa que às vezes o Instagram cria nas pessoas, os seguidores esquece, é que nós só estamos vendo o que a pessoa optou para vermos. Sim. E por trás de uma foto do helicóptero, do balão ou do leão, existiu outras 3.000 fotos erradas e que deram errado, outros ensaios do balão, não estou falando no seu caso, não, mas que nunca deram certo, que essa pessoa pode ter feito e não rendeu nenhuma foto para chegar àquela e postarmos. Então, às vezes a gente vê uma conta na rede social que ela é impecável, mas é impecável porque só houve publicações impecáveis. As pessoas só postam suas histórias de sucesso. Exatamente. Sendo que aí a pessoa que está do outro lado não tendo esse pensamento complementar, ela pensa assim, meu Deus, será que eu faço? Porque não vai ficar desse jeito. Mas nunca vai ficar desse jeito se você não fizer. Não, eu sinto que muitas vezes o Instagram, ele coloca as expectativas lá em cima, as pessoas se cobram demais. Então eu vejo o seu trabalho, tipo, vejo o trabalho do Lucas, vejo o trabalho de outros fotógrafos que eu admiro, e falo assim, nossa, meu, eu tenho que fazer um trabalho assim. E, na verdade, não, você não tem que fazer um trabalho assim. Esse trabalho faz sentido para essa pessoa, porque é a identidade que essa pessoa construiu. E é o contexto de vida dela. Então faz sentido para essa pessoa. Então, óbvio que é legal você querer sempre subir o nível do seu trabalho, mas é importante você ir construindo e passar pelas suas inspirações até você criar a sua própria identidade do que é seu. Eu lembro há um ano atrás, no final do ano passado, começou a estar fazendo um monte de foto com temáticas mais deprimidas, mais artísticas. E eu sinto que eram coisas que, assim, fizeram muito sentido na minha trajetória como exercício para praticar, para tentar criar contexto com elementos inusitados. Só que mesmo assim ainda não era... Não era eu. Não partilhava da mensagem que você queria passar. Exatamente. Até porque eu, como seu amigo, você nunca passou uma áurea deprimida, triste,
Então, não que você precise ser deprimido para fazer fotos nesse sentido Não, mais mas bucólico. não era também autêntico. eu não sentia, não fazia parte um pouco de Do você. personagem, Como né? laboratório, maravilhoso. Eu fiz muito isso no início também. Eu e a Jéssica, quando nós começamos, todo final de semana a gente saía para fotografar alguma coisa de um jeito pirado que a gente imaginava. De semana eram os clientes, comercialmente, e de final de semana era cocar com biquíni nas dunas. Porque sim. Porque sim, porque é um laboratório e é assim que evolui. E eu E, sinto e olha que você- que coisa, o meu trabalho publicitário era muito bom, a gente tinha muitos clientes, mas o que me fez pessoas de São Paulo me chamarem para trabalhar, o que deu evidência no meu trabalho foi o que eu pirei. Foi Sim. o que eu quis fazer diferente, sabe? Eu sinto que é importante isso. Você passa por diferentes fases até você achar o que é seu. E quando você acha que é seu, é simplesmente quando as coisas começam a dar pra frente e dá certo. Isso que você falou, por exemplo, os clientes contratam para fazer o trabalho comercial, mas o que dá atenção ao trabalho meio pirado, ninguém nunca me contratou para fazer uma foto com o helicóptero. Nunca. Ninguém nunca me Nem vai contratou para fazer a contratar. foto do balão. Mas todo mundo me conhece por causa dessa foto. Por causa da foto do balão, por causa do vídeo da Noruega, a foto do urso. Você atrai o que você publica. Quando eu comecei a trabalhar com blogueiras, viajar para trabalhar com moda, eu sempre fui um fotógrafo de moda mesmo. Sim. Era a foto do look, a foto da roupa, troca de roupa. Só que no meu Instagram, as pessoas não viam esse catálogo de moda. Porque era legítimo aquilo que eu estava fazendo, mas não era o que eu queria mostrar. Então, eu só publicava um conteúdo mais lifestyle, Sim. só que por trás daquilo que o meu cliente estava recebendo era moda. Só que como ele estava me permitindo estar naquele lugar, na Grécia, eu aproveitava para criar o que fazia mais sentido para mim. A modelo. Só que eu vejo muitas pessoas às vezes, cara, eu não aguento mais fazer aniversário, não aguento mais fazer casamento, mas só posta aniversário, só posta casamento. Você só vai atrair o que você publica, o que você divulga. Eu vejo muito isso. Às vezes aparece algum amigo ou aluno dos meus workshops e fala assim, Léo, quero começar a trabalhar com moda. Eu olho o Instagram da pessoa e, por exemplo, tem fotos, né, ensaio sensual. Eu falo assim, cara, ninguém nunca vai entrar no seu perfil e falar assim, nossa, ele faz fotos sensuais muito bem. Será que ele fotografa moda também? Sim. Ninguém vai fazer esse link. Exato. Então você tem que postar o que você quer atrair. E eu sinto que aí muita questão de começar a se jogar e começar a fazer, já linkando com o assunto anterior. Eu acho que se esperar as pessoas virem te contratar pra fazer algo que você nunca fez antes, né? Você quer fazer moda? Chama alguma amiga que você sabe que é estilosa, que tem umas roupas legais, passa naquela arara da promoção da loja da esquina, compra uns 3, 4 looks e sai fazendo. E o caminho do sucesso é a especialização, né? Sim. Não tem como você querer ser bom em tudo. No seu caso ainda você tem 2 segmentos completamente diferentes, Nossa, né? eu vira e mexe e fico em crise por causa disso. É muito diferente. Até não, é tão diferente que eu não sei nem se um dia vai precisar se segmentar para abandonar um ou outro. Sim. Não sei se você tem essa vontade, até é interessante da gente saber, mas a partir do momento que você pensa que todo sucesso ele é nichado, ele é segmentado, talvez para você ser a referência que você busque ser, você vai ter que parar de fazer escolher um ou deles. outro, sabe? É muito difícil, eu conheço poucos fotógrafos no mundo que conseguem conciliar esse lance da moda e da fotografia comercial com animais. Ainda é uma vibe muito artística e controversa ao mesmo tempo. Até que É ponto difícil até para o seu seguidor saber o que ele vai esperar, né? E até que ponto é aceitável você usar um contexto com animal selvagem para uma fotografia de moda. Sim. É até controverso. Mas assim, da minha decisão agora, até eu tô com um pouco de... Tô um pouco em crise em relação a isso, porque... Realmente, a gente vive em crise, né? Tipo, qual que é o meu trabalho? Eu super me identifico com essas viagens e com moda, mas ao mesmo tempo, quando eu tô na África e eu tô no meio do mato e na savana, eu me identifico com o propósito, o brilho é outro, né? O sentimento é outro. E acho que você tem contato com uma realidade tão diferente que voltar para fotografar uma roupa, talvez um sapato, uma coisa, é difícil. É muito difícil. O que eu tenho pensado em relação a isso? Por hora, não pretendo abandonar nenhum nem outro. Eu estou aos poucos desvinculando meu nome de produções comerciais. Eu estou com um CNPJ de produtora, estou abrindo uma empresa, porque o que importa é a empresa manter esse nível de qualidade. Sim. E eu posso virar, por exemplo, um gestor, eu posso trabalhar em campo. Eu fiz também, o que você fez com a Bird. E às vezes, se eu pudesse, se você me desse a escolha e falar assim, Léo, sua vida tá feita,
Você vai fotografar o que você quer. Eu com certeza estaria... Não estaria aqui agora, Lucas, a gente tá fazendo isso via Skype. Ia estar com algum cantinho, tipo na Namíbia, fotografando isso de novo. Será que a internet lá é boa pra isso? Cara, às vezes sim, às vezes não. Às vezes você tem 4G no meio da savana, às vezes passa 10 dias sem comunicação. Um dos países, diz aí, Saul. Saul tá aqui também ajudando na produção. Pasmem, mas um dos países que com a melhor internet que a gente já foi na vida foi o Vietnã. Você não imagina, baratíssimo, 4G voa muito melhor do que no Brasil. No meio do mar, você tá com 4G voando. Então, eu sinto que essa última viagem da Namíbia, não foi a primeira vez que eu fiz África, mas eu sinto que foi a que teve mais repercussão de longe. Em parte pelo próprio nível do trabalho que eu estava fazendo, eu sinto que eu fui muito mais preparado, mais capacitado tecnicamente. E o que ajudou muito é que eu consegui mostrar muitos bastidores do que a gente estava fazendo, trazer essa realidade que é tão distante das pessoas pro... Né? Eu tava postando toda hora, todo dia. E isso só aconteceu, na verdade, porque ano passado eu fui para a mesma região e eu fiquei 10 dias sem comunicar com ninguém. O que aconteceu? Tem uma vila não tão longe da reserva que eu tava. E construíram uma torre de 3G e o lugar mais próximo que dava para construir era tipo na fronteira da reserva. E tava no meio da savana, vendo o circo pegar fogo com os animais. E eu podia fazer uma live com 4G no Instagram. Eu acho que isso foi super legal ter essa experiência de trazer para perto. Você acha que foi o acesso à internet ou a sua mentalidade de... Eu acho que o seu porte nessa viagem foi diferente de produção de conteúdo. Porque às vezes as pessoas, eu vejo elas se queixando. Caramba, mas fiz uma puta foto, sei lá, fiz uma puta foto do leão, mas não engaja, ninguém comenta. Não que isso seja necessário, mas as coisas com muito propósito e bem feitas, elas merecem ter uma repercussão pelo apreço que você teve aquilo. E a forma como você tem um carinho de entregar esse conteúdo também é primordial. Se você criou todo um contexto para a pessoa que te segue para chegar até o resultado final, cara, ela compactuou com aquilo, sabe? Não foi simplesmente ela passando o dedo no Instagram dela, opa, uma foto de um leão, olha que bonito. Não, ela tem a história por trás, tem um contexto por trás. Então, às vezes as pessoas pensam, putz, número, por que não dá comentário, curtida? Pensa que você está fazendo alguma coisa errada. E eu senti que essa viagem não foi a internet, porque se não tivesse internet, eu acho que você teria salvo tudo e publicado depois, sabe? Sim, eu sinto que a internet, ela facilitou eu poder contar essa história. Em real time, obviamente. Foi em real time, que tem esse efeito que a gente sabe que é melhor do que uma semana depois. Mas é justamente a questão do propósito. Quando eu publico a foto de um leão, eu não quero só falar assim, tá aqui uma foto bonita, olha o gatinho, curta essa foto. Eu sempre tento contar a história por trás, eu tento explicar o comportamento do que estava acontecendo. Quando estava rolando lá mesmo, tinha todos os stories do dia inteiro para quando no final do dia você via a foto do momento final. E foi isso que as pessoas engajaram tanto. Até hoje, a minha viagem que mais bombou foi a do Japão, que foi uma viagem que ela aconteceu meio que em cima da hora, porque eu queria ir no mês da Sakura, das cerejeiras, e ele é instável, né? Depende, ele às vezes acontece em fevereiro, março, abril. Eu lembro que você estava até em dúvida se eu não ia, né? Exatamente. E aí, como foi muito em cima, quando tiveram a certeza que ia acontecer o nascer das cerejeiras, né? O florescer, não sei. Não conseguimos a tempo o visto para ninguém da minha equipe, nem para o Saul, nem para o Moisa na época. E eu fui sozinho. Eu cogitei não ir. Eu nunca tinha ido para uma viagem com tanta expectativa. O Japão era o meu sonho conhecer. Só que, sem querer, a pessoa que me segue e foi acompanhando essa jornada, foi uma jornada de superação. Foi uma jornada de... Eu estava sozinho, não consegui levar ninguém, e eu tinha as entregas de trabalho para fazer, de foto, de vídeo, tinha um roteiro de viagem num país que quase ninguém fala português. Português ninguém fala mesmo, ninguém fala inglês. E quando eu publiquei um vídeo, eu publiquei as primeiras fotos, as pessoas estavam encantadas com a minha superação. Era história. E também com a cultura do lugar, um país super diferente, num fuso de 12 horas diferente. Então, esse contexto, fazer a pessoa ter essa compaixão por o que você está fazendo, muda drasticamente as redes sociais. Muda drasticamente. Eu sinto que outra coisa é que quando você tem uma dinâmica de trabalho que você normalmente opera. Quando, de repente, você se vê numa situação que fala assim, sabe consertar o avião no ar? Trocar o pneu com o carro andando?
Quando você se obriga a se superar e se adaptar a um novo contexto e você ainda tem que tirar, você ainda tem entrega pra cumprir, meu. São aí que as pessoas se superam e muitas vezes sai algo novo e é algo que as pessoas se identificam com, né? É inspirador você ver uma história de superação assim. As pessoas às vezes falam, você é blogueirinho, você faz stories pra caramba, não sei o quê. Cara, não é novidade pra ninguém que o meu Instagram ele é 100% de trabalho. Vocês veem pitadas da minha vida pessoal nele. E em relação ao meu trabalho, eu sou muito orgulhoso dele. Então eu mostro muito mesmo. E eu penso muito no que a pessoa gostaria de consumir. Eu acho que hoje em dia as pessoas esquecem um pouco que seguidor não é número, são pessoas. Sim. E a partir do momento que são pessoas, você tem que pensar, cara, o que eu estou fazendo é interessante para pessoas se interessarem de ver? E aí eu penso, se eu estou no meu Instagram passando aqui meu celular, sentado no meu sofá, e tem um cara mostrando como que é a cultura do Japão, Sim. que é um país completamente diferente, como que é pegar um metrô no Japão, é interessante pra caralho Sim. acompanhar isso. É muito então, mais legal que faça a necessidade de quantos stories precisar Sim. e etc. Então, as pessoas têm que perder um pouco esse desprendimento de rótulos, né? Se fazer muito stories é ruim, ou fazer pouco é ruim, ou bom. Não existe a questão é o necessário. É a qualidade e o que foi necessário para aquele contexto. Né? E assim, se passou a mensagem, cada story tá informativo, ou você só tá postando várias fotos meio que iguais, porque... Então eu falo que o que importa é a mensagem que você tá passando e a qualidade da mensagem. Se a mensagem é boa e tá interessante, cara, que faça uma longa-metragem nos seus stories. Mérito seu de conseguir prender as pessoas até lá. Exato. Eu sinto que a Namíbia teve muito desse efeito pra mim. Eu sinto que a primeira coisa era um contexto que eu já conhecia um pouco da savana, mas num outro contexto profissional pra mim, outra fase da minha vida, com uma equipe muitíssimo bem preparada, com pessoas que eu nem sonhava que eu fosse estar fotografando com. E de repente quando eu vi naquilo e fazia algo que fazia muito sentido pra mim, algo que eu me dedicava e eu tava inserido, e eu passava todos os stories, eu explicava o que tava acontecendo, tipo a leoa comendo a zebra, ela não tava só comendo porque ela tava comendo, tinha um porquê ela mastigar o joelho. Não era maldade. Não era maldade. Tipo, ela tava mastigando o joelho por quê? Mas cadê a leoa, cadê os filhotes? Os filhotes não estão perto, primeiro ela quebra o joelho porque um coice de uma zebra agonizando pode matar um filhote. Sim. Aí eu ia contando toda essa história pro pessoal, quando eu tava vendo meus stories tava dobrando de alcance, eu ganhei acho que 4 mil seguidores tipo, em 10 dias, mas porque as pessoas se identificavam com isso. E uma mensagem que eu recebia muito era: nossa, Léo, parece que jogou pato na lagoa, nossa, Léo, você já fez isso antes. Mas é porque era sincero. Você já tinha ido pra Namíbia antes? Você já tinha ido pra Namíbia antes. Eu já conhecia o seu trabalho de animal. E esse foi diferente. Foi diferente, como eu falei, sua postura foi diferente Sim. em relação ao trabalho, né? De entender melhor o contexto. Eu sinto que eu tinha muito mais propósito do que eu queria fazer e do que eu tava fazendo. Tanto a questão da parte técnica da fotografia, até saber de fato o que eu queria mostrar com cada foto, né? Antes de só ver um animal e sair clicando, como eu já fiz muitas vezes, era a questão do pensar como que eu quero contar essa história. Sim. Aí depois até vários desafios que foram tipo de quebrar a cabeça, né? Tipo, quando você fotografa um animal, por exemplo, de baixo pra cima do chão, e você pega ele de baixo pra cima, é muito mais imersivo do que quando você só pega o chão pra baixo. Você vê o mundo da perspectiva dele, né? O olho no olho. Sim. Mas como é que você deita no chão com os animais? Na Namíbia. Na Namíbia. E você fala assim, como é que você faz? Tipo, você não vai de vida louca, né? Sim. Então a gente fala assim, a gente quer... isso representa pra ele corporalmente, né? Corporalmente. Porque o corpo dá sinais. Às vezes você deitar pode estar ofendendo ele, pode estar ameaçando uma briga. Ou você pode estar convidando ele, é só tipo que você é submisso perante a ele. Então é muito uma questão de que a gente falou assim, a gente queria descer ao chão com os elefantes. Tá? Isso é muito difícil, porque o elefante vive em família, elefantes, ao contrário dos africanos, ao contrário dos asiáticos, eles são muito mais agressivos e muito mais protetores. E o elefante, quando ele não te quer perto, assim, você não tem que ser um expert para entender que você não tem que estar ali. Ele começa a bater o pé no chão, ele abre a orelha, é bem tipo assim, irmão, sai de perto. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E o que a gente fez? A gente falou assim, a gente quer fazer essa foto. Como que a gente vai fazer essa foto? A gente achou uma família que mais receptiva à nossa presença por perto. E começamos a seguir essa família 1 dia, 2 dias, 3 dias. A gente aprendeu qual que era o macho que identificava a gente primeiro, qual mãe que ficava olhando de canto de olho. Né, aí depois que a gente conheceu a família, a gente identificou, né, o comportamento de cada indivíduo lá, a gente falou assim, acho que talvez a gente vai conseguir.
que a gente fez? A gente acompanhando eles savana dentro, a gente falou, olha, se eles continuarem indo reto, eles vão passar por aquele lado, história vai, história vem, paramos o carro, apostamos, falou assim, se eles não mudarem de direção, eles vão passar aqui daqui 10 minutos. Saímos do carro, deitamos debaixo do carro, pra gente não atrapalhar eles, se eles olhassem na nossa direção, só ia ver o carro, pra gente conseguir essa perspectiva de baixo pra cima de um elefante. Então foi um trabalho de 3 dias, de achar o indivíduo, achar o mesmo indivíduo, ler a postura corporal dele, ver como ele reage a você. O esforço feito pela foto ajuda até a gente a valorizar mais o nosso trabalho também. Na hora do clique foi só um clique. O problema é que assim, foram essas 3 dias de trabalho, foi estar deitado no chão da savana, arrastando, trocando lente, esperando por horas. Então a galera fala assim, é só uma foto. O problema é tudo, o que conta, o que vale tanto numa foto, principalmente numa foto jornalística, é o contexto, né? E cara, atualmente você está dando workshop também. Sim. Uma coisa que eu fiz por muito tempo, continuo fazendo e é incrível dar workshop. É incrível poder compartilhar conhecimento e ver como as pessoas, como muda a vida das pessoas, E, né? e você sempre acaba aprendendo, né? Exato. E é isso que eu ia perguntar para você. A coisa que mais aconteceu para mim dando workshop foi aprendi muito. Eu aprendi muito. E como que tá sendo essa experiência nova para você? Porque acho que você começou recentemente, né? Eu comecei recentemente, eu tenho 3 turmas de workshop. Exato. E, incrível, tá? De novo, aquela questão do primeiro workshop que eu dei era, eu tô pronto, né? Eu sei o que eu tô fazendo. E não é, eu acho que, só antes de te interromper, antes de interromper não, interrompi. Sim. As pessoas às vezes têm uma dificuldade de que elas entendem que se você está dando workshop porque você está num ponto de superioridade às pessoas que estão assistindo, sendo que de maneira nenhuma. De maneira alguma, você simplesmente está compartilhando o seu trabalho, a sua experiência de vida. Então, percam, gente, que esteja escutando isso, o medo de você fazer workshop de pessoas que você admira o trabalho, porque ela não é melhor do que você não é pior do que ela, você simplesmente está agregando experiência e conteúdo de vivência na sua vida. Eu lembro, todos os meus workshops sempre aparece alguém que fotografa mais tempo que eu. Assim, como que eu ensino alguma coisa pra essa pessoa? E eu tô vendo que justamente o que as pessoas buscam eu não tô vendendo um aulão, um curso de fotografia, venha comigo e eu vou te ensinar tudo que há para saber da fotografia. Eu tô abrindo o jogo da minha fotografia, do meu processo. Eu começo o meu workshop falando, isso não é um curso, ele é um workshop porque é como eu trabalho, é como eu faço as minhas coisas. São as minhas verdades que podem não ser absolutas. Sim. Eu posso ensinar você a fazer de uma forma que você pode jogar no YouTube e ver que não é o melhor jeito de fazer. Então, são as minhas verdades que você está acreditando. E o mais valoroso do workshop, sem dúvida, são as pessoas que você convive e que você aprende com, né? Eu falo que o happy hour depois do workshop... O networking, né? Eu conheci você no meu workshop. As pessoas que eu trabalho com, 90% veio do workshops. Principalmente dos seus. Uhum. E eu sinto que as pessoas que agora estão fazendo parte do meu workshop estão formando uma comunidade muito legal em relação Isso é muito incrível. Eu me sinto muito grato. Sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores decisões da minha vida ter começado a compartilhar conhecimento e ter começado a dar workshop, porque hoje em dia eu tenho amigos espalhados por todos os estados do Brasil, dos mais diferentes estilos Sim. e jeitos e figuras diferentes, pessoas que entendem muito mais tecnicamente Vira de fotografia uma comunidade do que real, eu, né? pessoas que são... Cara, teve um cara que fez no meu curso o nosso workshop de vídeo, que ele era um filmmaker de fazer filme de paraquedistas. Então, olha que nicho... Como existe mercado, né, para todo mundo, não existe concorrência, cara. Basta você compartilhar o seu conhecimento, ter repertório e ser seguro disso, né? Se o que você passa no seu workshop é verdade, é sincero, for seu, as pessoas estão dispostas a ouvir, porque isso tem valor. Exato. Você não está pegando algumas coisinhas que você viu na internet, está replicando. Se for sincero, for seu fluxo de trabalho, isso deu certo para você, a sua verdade é sua, é autêntica, isso tem valor. E as pessoas estão dispostas a ouvir. E ao mesmo tempo você escuta das pessoas que estão vindo, né? Eu escutava, pessoas do workshop que falam assim, nossa, que experiência incrível. E de repente eu tava ouvindo essa pessoa falar por 40 minutos e falei, obrigado. E sem vira e mexe, eu sempre aprendo alguma coisa nova. É uma aula para nós aprender o contexto de vida das pessoas também, porque a gente vê que a fotografia ela vem dos mais diferentes jeitos possíveis, né? Sem sombra de dúvidas, a maioria das pessoas que fazem meu workshop não são fotógrafos oficialmente, são arquitetos, engenheiros, médicos, e como que esse contexto
refúgio, economistas, esse refúgio da fotografia como hobby e depois virar uma profissão é diferente em cada vida. Eu isso é muito sinto que isso interessante. transcende, inclusive, a formação da pessoa transcende para como ela fotografa. Sem sombra de dúvidas, cara. Meu, vou até me dar o direito aqui, sem querer ser pretencioso, mas de citar Sebastião Salgado. Eu ia falar essa frase agora, cita aí, vai. Fala, você fotografa com a sua cultura. Exatamente. Né? Não é só a câmera que tá tirando uma foto, é sua cultura. E sua formação, querendo ou não, ela dita muito de como você vê o mundo. E eu vejo isso, fotografando com diferentes pessoas. Eu sou economista de formação. Mas eu vejo pessoas que são muito Salgado era também. Salgado era economista. Era. Era hoje. Ele é fotógrafo, né? Mas economista. Não cara, morreu, mas tá. Não, eu brinco que economia é um curso que forma ótimos profissionais em outras áreas, assim. Sebastião Salgado, Amir Klink, Arnold Schwarzenegger, tudo só economista. complementando, o Salgado, eu vi uma entrevista dele de 1 hora, magnífica, pro Drauzio Varela. Incrível aquela entrevista. E ele começou, ele era economista, foi morar na França, etc. E ele teve a oportunidade de ir para a África fotografar, porque ele foi fazer trabalhos demográficos, trabalhos econômicos para o banco que ele trabalhava. Sim. E como ele estava se aventurando na fotografia, ele aproveitou para isso. E ele falou que exatamente o embasamento de vida teórico que ele tinha da economia fez ele fotografar já sabendo o que ele queria representar. Se ele estava fotografando uma região que ele sabia que era escassa por água, ele ia focar na foto que representava essa busca pela água. Sim. Então, isso tudo contextualiza, o seu trabalho. Eu sinto que isso é muito legal, porque a economia, querendo ou não, é uma ciência que você, mais do que buscar soluções, ela busca explicações, né? Então, você quer entender o contexto nacional, você quer entender a taxa de juros, o que for. Ela faz esse modelo, ela busca variáveis do modelo. Então, eu sinto que é uma ciência que te ensina a ler o contexto como um todo. Quais são todas as variáveis que te dão aquilo que você está estudando. E eu vejo isso no Sebastião Salgado, e obviamente a anos-luz de distância de mim, eu entendo como que a economia ajuda a ter essa visão. Sentar o Sebastião Salgado aqui e ouvir um pouquinho. Nossa, pelo amor de Deus. Ele deve ter pouca história, né? Nossa, eu acho que eu choro. Sim. Mas, cara, a gente já conversou bastante, eu acho que a gente consegue passar uma ideia legal para as pessoas. Pra gente finalizar, como economista e fotógrafo, olha só a responsabilidade, hein? Não sei nem se eu sou um nem outro. O que você pode dizer para as pessoas que estão buscando se profissionalizar na fotografia? Porque tem pessoas que têm a fotografia como hobby, mas tem trabalhos paralelos que são o ganha-pão. O que você pode dizer para a pessoa conseguir se programar e ter a fotografia, a sua profissão que ama, como o seu ganha-pão? Tá. Sem querer me estender muito, hein? Eu sinto que a primeira coisa, como economista, a sua fotografia tem que ter valor para as pessoas. Muitas vezes eu vejo muitos fotógrafos falando assim, nossa, o mercado é foda, o mercado é foda. Assim, o mercado não é foda. O mercado é infinito. O mercado da fotografia, o mercado de publicidade, de criação de conteúdo. O que acontece é que assim, não é porque você tem uma câmera e você é um artista que o mundo tem que te contratar. Se você produzir algo que tenha valor para as pessoas, aí o mercado vai até você. Compactuem da verdade que você quis representar. Então eu sinto que assim, como economista eu diria, busque aprender e criar um conteúdo que tenha valor. Tanto para o mercado, para o nicho que você quer alcançar. E o mercado vai vir até você e ele vai abrir as suas portas. Então eu falo assim, qual que é meu nicho, qual que é a mensagem que eu quero passar, para quem que eu quero vender, quem que eu quero conversar com. Busca criar um conteúdo com valor para essas pessoas e o mercado vem até você. Fantástico. Como fotógrafo, eu falaria, seja autêntico, tá? Enriqueça-se culturalmente, estude, leia e faça algo. Erre muito. Faça, aprenda, erra e repete esse círculo infinitamente. Mas seja autêntico, acha com o tempo, você não descobre isso do dia pra noite. Descubra qual que é seu processo, qual que é seu caminho, qual que é a sua verdade e seja autêntico, porque as pessoas sentem isso e eu sinto que as pessoas que são autênticas é o que transcende da foto bonita para aquela foto que te toca, que conta aquela história, aquele salzinho a mais. Cara, fantástico. Muito obrigado, velho, pela presença. Sem sombra de dúvidas, o assunto foi muito foda. Estamos aqui, quase 2, 3 da manhã conversando. Você veio aqui só pra gente gravar esse podcast. Poderíamos continuar por horas e é o que a gente já faz naturalmente. A gente vai fazer depois que desligar o microfone, né? A gente vai desligar o microfone e continuar muito mais.
Mas muito obrigado pela presença, muito sucesso para você, mano. E vamos com certeza nos acompanhar e trilhar juntos esse sucesso. Com toda certeza, eu que agradeço pelo convite. E muito obrigado, galera, por acompanhar mais esse Pinhelcast com o Léo Cavazana aqui. E muitos estão por vir com convidados tão ilustres quanto. Muito obrigado, boa noite. Boa tarde. Até mais.